Feche os olhos por um instante e imagine o som do fogo. Imagine um calor insuportável, um ambiente escuro, gritos de desespero e a certeza absoluta de que aquilo nunca, em hipótese alguma, vai acabar. Essa é a imagem do inferno. O mais assustador não é a descrição do lugar, mas o fato de que quase qualquer pessoa no mundo ocidental consegue visualizá-lo perfeitamente, independentemente de ter lido uma Bíblia na vida ou não. Nós crescemos imersos nessa narrativa, especialmente para quem, assim como eu, foi criado em uma família tradicional, no berço da cultura católica. Aqui no Nordeste, na nossa Paraíba, a gente respira essa herança. O sagrado e o medo do castigo andam de mãos dadas, costurados na nossa cultura popular, nas missas de domingo e nas histórias contadas pelos mais velhos. Fomos ensinados desde a infância que o preço final por um erro não é a correção, mas a tortura consciente e eterna. Mas hoje, no Ateu em Análise, nós vamos tirar a teologia da sala e colocar a história e a ciência do comportamento na mesa. E se eu provar para você que o inferno, com seus demônios e fogueiras, não passa de uma colcha de retalhos histórica? Uma ferramenta de engenharia social meticulosamente desenhada para hackear o seu cérebro e garantir a sua submissão? Puxe uma cadeira. A análise de hoje vai ser longa e profunda. Para desconstruir uma mentira milenar, precisamos começar do princípio. E o princípio absoluto, segundo a tradição judaico-cristã, é o Gênesis. Adão e Eva comem o fruto proibido, cometem o suposto pecado original e são expulsos do paraíso. Deus dita as punições: a dor no parto, o suor do trabalho, a mortalidade. Do pó viestes, ao pó retornarás. Você percebeu o que está faltando nessa sentença? Onde está o aviso sobre a tortura eterna? Se o inferno é o destino final e terrível para quem desobedece ao Criador, por que a primeira regra quebrada não veio com o aviso do pior castigo? Deus esqueceu de mencionar o inferno para Adão? A resposta é brutalmente simples. O inferno não foi mencionado porque, para os autores originais do Antigo Testamento, ele não existia. Os antigos israelitas acreditavam no Sheol. O Sheol não era um lugar de fogo. Era a sepultura, um submundo sombrio, de silêncio e poeira, para onde iam os reis e os escravos, os justos e os assassinos. Era o fim da consciência. Não havia demônios com tridentes, não havia caldeirões. A morte era apenas o fim. Se o próprio Deus do Antigo Testamento não ameaçava as pessoas com tortura eterna após a morte, como foi que Jesus, séculos depois, supostamente passou a falar tanto sobre fogo e choro e ranger de dentes? O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Aconteceu a política, a guerra e a apropriação cultural. No século VI, antes da Era Comum, o povo judeu foi conquistado e levado para o exílio na Babilônia. E lá, eles entraram em contato com o Império Persa e com a sua religião oficial, o zoroastrismo. Preste muita atenção no zoroastrismo, porque é aqui que o roteiro da sua ansiedade religiosa foi escrito. Eles acreditavam em um dualismo cósmico, um Deus supremo do bem, Ahura Mazda, numa batalha épica contra uma entidade do mal, Angra Mainyu. Parecido com Deus e o diabo, não acha? Eles também inventaram a ideia de um julgamento final, onde os bons iriam para o paraíso e os maus cairiam em um rio de metal derretido. O conceito do fogo punitivo pós-morte não nasceu em Jerusalém, foi importado da Pérsia, mas a história não para aí. O tempo avança, o Império Romano domina o mundo e o cristianismo primitivo começa a nascer e tentar se expandir. Para convencer um romano ou um grego a abandonar os seus deuses e aceitar o Deus cristão, a nova religião precisava usar metáforas que eles entendessem. E os gregos já tinham o seu próprio submundo, o Hades e a sua prisão de tortura para os piores criminosos, o Tártaro. Os redatores do Novo Testamento, escrevendo em grego, usaram as palavras Hades, Guerrena, que era um lixão que queimava fora de Jerusalém, e Tártaro. O inferno que a igreja te vendeu é um Frankenstein conceitual. Ele tem o fogo da Pérsia, o abismo da Grécia e o nome do lixão de Israel. E com esse conceito em mãos,
A Igreja Católica medieval encontrou a ferramenta de dominação perfeita. É aqui que a nossa análise desce para o nível da mente humana. Por que adotar uma mitologia tão sádica? Porque o medo é a forma mais barata e eficiente de governar multidões. Quando estudamos psicologia a fundo e analisamos as bases do comportamento humano, esbarramos inevitavelmente em B.F. Skinner e no condicionamento operante. Skinner demonstrou que as nossas ações são moldadas pelas consequências. Se você quer eliminar um comportamento indesejado, você aplica uma punição positiva. Insere um estímulo aversivo, como um choque elétrico num rato de laboratório. A Igreja percebeu que não podia policiar o que as pessoas faziam dentro de suas casas o tempo todo. Então, eles internalizaram o choque elétrico. Eles criaram o panóptico perfeito. O inferno é a ameaça de um estímulo aversivo infinito e inescapável. E o golpe de mestre é uma ameaça infalsificável. Você não pode morrer, ver que o inferno não existe e voltar para contar. O rato de laboratório leva o choque e a dor passa. No cristianismo, o cérebro do fiel fica esperando o choque a vida inteira. A ansiedade é permanente. E neurologicamente, o que o pavor constante faz? Ele sequestra a sua amígdala, a estrutura do cérebro responsável pelo processamento do medo e da ameaça. Quando a amígdala está em hiperatividade, ela inibe o córtex pré-frontal, a região responsável pela racionalidade, pelo questionamento e pela lógica. O dogma religioso usa o medo do inferno para literalmente desligar a sua capacidade biológica de pensar criticamente. Você aceita o absurdo não porque ele faz sentido, mas porque o seu instinto de sobrevivência grita para você não contrariar o homem invisível que pode queimar a sua alma. A desconstrução de um trauma tão profundo não acontece do dia para a noite. Para muitos de nós, superar o medo de um inferno que nos foi ensinado desde bebês exige um luto doloroso, muitas leituras, muita análise e coragem. Mas entender a anatomia desse medo é o primeiro passo para a cura. O inferno não é uma revelação divina, é uma criação humana, uma ferramenta de coerção política travestida de moralidade. Quando penso no futuro e olho para o meu próprio filho, meu desejo é criá-lo para ter a mente de um investigador, de um cientista empírico, que busca entender o universo pela lógica, feito um Isaac Newton, testando e questionando tudo. A última coisa que uma mente livre precisa é ser acorrentada pelo terror paralisante de fogueiras invisíveis inventadas na Idade Média. A moralidade real não nasce do medo da punição. Ela nasce da empatia, da razão e do entendimento de que esta vida, o aqui e agora, é a única que temos certeza de possuir. Portanto, é o nosso dever torná-la o mais ética e justa possível, sem precisar da ameaça do chicote de um tirano cósmico. Como foi o seu processo de libertação dessa ideia? Você ainda sente os ecos desse condicionamento operante de vez em quando? O espaço dos comentários é de vocês. Essa foi uma análise profunda. E se você chegou até aqui, é porque você não tem medo de usar o seu córtex pré-frontal. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse conhecimento. Esse é o Ateu em Análise. E continuaremos a nossa busca pela razão. Até a próxima sessão.